essa aqui é a classe 2 de microbiologia que nós tivemos de medicina ali na UPAP. Então, o que vai acontecer aqui? A classe 2 nós já estudamos, né, amor? Isso aqui é um repasso pra gente estar assistindo, pra não ficar toda hora aqui no computador. Então, um repasso super rápido é a classe 2 de microbiologia, continuando a introdução da classe 1, né? Aqui nós vamos falar nessa classe mais sobre na questão celular, focando na célula procariota, que é a célula das nossas queridas bactérias. Então, aqui o padrão celular, no caso o tipo de célula, são dois. No caso procariota, que é um tipo de célula mais simples, e também temos a célula eucariota, que são células com mais organelas, mais complexas, né? Então, vamos passar adiante. Aqui, ó, só um exemplo. Isso aqui é uma célula eucariota. Olha como que tem bastante organelas, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndrias, enfim, muitas coisas. Aqui nós vamos... Você quer falar alguma coisa? Não. Amor, olha o slide para você depois não ficar com dúvida. E essa aqui é uma célula procariota. Olha para você ver a diferença, amor. Que mais simples, né? A célula procariota. Então, ela é uma célula primitiva. O que quer dizer? É unicelular. É muito pequena também. É uma célula relativamente simples. Ela contém o que aí? O citoplasma, né? O núcleo é desorganizado, não tem uma envoltura nuclear. Somente um cromossoma, que é um ADN circular. Ela possui vários ribossomas. Os ribossomas, como já falei para você, amor, sintetiza proteínas. Ela tem uma membrana citoplasmática, parede celular, e pode também ter flagelos ou não. Exemplo de micro-organismo padrão celular procariota são as bactérias. As bactérias é proveniente de célula procariota. Ai, cliquei aqui. Então, aqui é um desenho de uma célula procariota, né? Célula eucariota são células mais evolucionadas, ou seja, mais complexas, contém mais órgãos, organelas, né? Então, igual eu falei, mitocôndrias, enfim, mas não é o objetivo dessa classe, então eu já vou passar. Enfim, depois você dá uma litinha, amor. Aqui, nós temos algumas classificações de micro-organismo que nós vimos na aula anterior, que é na classe 1, as bactérias, os parásitos, vírus, hongos e etc. E os prions, que no caso não estão aí. Aqui também não. Tamanho comparativo entre bactéria e... Então, sim, isso aqui no caso é uma célula eucariota. O tamanho do vírus seria esse, o tamanho da célula procariota, e o núcleo da célula eucariota é quase o tamanho de uma célula procariota. É só para mostrar que a célula procariota é bem pequena. De novo aqui, olha, aqui eu vou enfatizar porque aqui mostra bem aqui os componentes da célula procariota. O citoplasma, os ribossomas são esses pontinhos. Esse aqui são os pílis, também tem as fímbrias, né, que eu acho que não tá aí, mas tudo bem. O flagelo, o nucleoide, enfim, mostra bem aqui a parede celular, a cápsula. Isso são componentes da célula procariota. Acho que tô com sono já, hein? Então, aqui, né, tá mostrando o citoplasma, enfim, a região nuclear. Lembrando que o núcleo não tem envoltura nuclear, né? Então, a informação genética está em um só filamento de ADN circular, ou seja, só tem um cromossomo, né? Os plasmídios, você pode ver aqui, ó, plasmídio. Esse aqui, no caso, seria o cromossomo, né? E aqui seria o plasmídio. O plasmídio são moléculas de DNA ou ADN
extracromossomal, ou seja, contém sim material genético, mas é extra, não é material genético desse ADN aqui, é um material extra. De tamanho pequeno, presente em espécies bacterianas, que se pode replicar de maneira independente do ADN cromossômico ou do DNA cromossômico, como você estuda aí, né? Se é ADN ou DNA. Não são vitários, ou seja, a bactéria pode ter um plasmídio ou pode não ter, que ela vai continuar vivendo normalmente. Mas sim, se ela tem o plasmídio, no caso, é uma vantagem para ela, né? Com certeza. Algumas características dos plasmídios é que confere uma resistência a antibióticos. Então, infelizmente, se nós estamos tomando aquela droga, aquele antibiótico, e a nossa bactéria está resistente, não morre nem com reza de baiano, é porque o nosso plasmídio está cumprindo a função dele muito bem e confere resistência a metais. Então, duas características fundamentais do plasmídio, né, amor? Resistência a antibióticos e confere resistências a metais. Os plasmídios contêm genes que codificam enzimas capazes de degradar alguns antibióticos. Lembrando que os antibióticos são feitos, sintetizados por micro-organismos vivos. Já tá falando isso tanto para você que você vai sonhar com isso à noite. Por exemplo, a produção de beta-lactamasas. Lembrando, não está escrito aí, mas nós sabemos que beta-lactamasas são enzimas produzidas pelas bactérias para destruir os beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos são antibióticos que vai combater as bactérias, então elas produzem beta-lactamasas, né? Só pra gente ter uma noção. Isso aqui não. De novo a diferença, não. O que são endosporas? As endosporas, também chamado de esporas, né? As endosporas das bactérias, no caso, são resistentes a calor, radiação, desencação, produzida principalmente por gêneros bacilos, e, enfim, isso aí permite a supervivência em ambientes desfavoráveis. Ou seja, se aquela bactéria não morre com nada, é mediante o que ela produz, no caso, a endospora, né? Isso aqui eu vou passar rápido porque não é tão importante para final. E aqui nós vamos entrar nas envolturas das bactérias. A membrana procariota não apresentam esterólises, a diferença das células eucariotas. Então, uma particularidade da membrana procariota é que não apresentam esterólises, diferentemente das células eucariotas. Então, as membranas procariotas, elas são muito frágeis, são bem frágeis, e ao viver em meios hipotônicos e podem romper-se facilmente. Qual é a função da membrana plasmática ou membrana citoplasmática? Isso são só maneiras diferentes de falar. A função dela, né, é permeabilidade seletiva. Então, só entra para dentro da célula o que ela escolhe, né, permeabilidade seletiva. E mesodesmossomas, que podem ser tabiques, né, de divisão celular, ou então laterais, transporte de elétrons e fosforilação. Você quer falar alguma coisa? Biossinteses e quimiotaxis. Tudo isso são provenientes da membrana celular, tá entendendo, amor? Uhum. Beleza? De novo, aqui, ó. O que nós falamos aqui, ó. Tabique, então, e vai ter aqui, ó. Então, aqui nós vamos ter o tabique de divisão, né? E aqui, ó, aqui é um exemplo de bactéria gram positiva e gram negativa, que é o que nós vamos entender daqui a pouquinho. A diferença entre elas. Então,
Nós falamos sobre membrana celular e agora vamos para parede celular. A parede celular bacteriana é uma estrutura muito complexa, semi-rígida e responsável para dar forma para a bactéria, né? Ela dá forma, né? Ela protege o interior da célula dos câmbios do meio ambiente. A maioria dos procariotas possuem parede celular, né? É uma característica da célula procariota. A principal função da parede celular é prevenir a ruptura da célula, ou seja, deixar a célula bacteriana semi-rígida ali, né? Dar uma proteção para ela. Então, vamos para a próxima aqui. A parede celular permite às bactérias, algas e hongos ter formas rígidas, características. Aqui já está falando um pouco mais adiante. Aqui está falando sobre as bactérias, as algas e hongos. As bactérias têm formas básicas, esféricas. Isso tudo mediante se é cilíndrica, se é esférica, se tem curvas, características e tal, é mediante a sua parede celular. Esse aqui é uma repetição, né? Aqui falando um pouquinho sobre o flagelo. O flagelo é o que dá anclagem. Na verdade, a parede celular, é o que dá anclagem aos flagelos. Então, os flagelos estão pegados na parede celular. A parede celular chegou a uma parte muito importante que o professor ama cobrar isso na prova. Amor, presta atenção aqui, ó. A parede celular é composta por um péptido glucano, ou também chamado murreina, ácido tecóico, no caso é tetóico, né? Ou é tecóico? Depois a gente vê que tem um slide que está errado. Então, é um péptido glucano, o mesmo nome dado é murreina. Então, péptido glucano e murreina é a mesma coisa. Ácido tecóico, deixa eu só ver um pouquinho, confirmar esse nome aqui, gente. Aqui deve estar certo. Não. Tecóico mesmo. Então, tá. Como que está composta a parede celular? Um péptido glucano, também chamado de murreina, ou ácido tecóico e lipopolissacarídeos. Isso é composição de parede celular. Agora vai ter a diferenciação entre parede celular gram-positiva, né, de bactéria gram-positiva e gram-negativa. Aqui tá mostrando o péptido glucano ou murreina, né? Aqui. A parede celular é responsável, né? A parede celular, ela vai ser diferenciada de duas formas. Por quê? Tem as gram-positivas e as gram-negativas. As gram-positivas, isso é somente as bactérias gram-positivas. Elas vão conter na sua parede murreina, no caso, péptido glucano e ácido tecóico. Ali tá errado, tá escrito tetóico, né? Enfim, as gram-positivas, vamos memorizar, amor. Gram-positiva, murreina e ácido tecóico. Gram-negativas, murreina e lipopolissacarídeos. Ou seja, ambas tipos de bactérias vão ter murreina, né? O que vai diferenciar é que a positiva é ácido tecóico e a negativa é lipopolissacarídeos. Então, aqui, eu não vou explicar como que se deu isso e tal, porque uma parede se tinir, a outra não, enfim. Vou chegar no ponto-chave aqui. A gram-positiva, ela vai se tinir de que cor, amor? Azul-violeta. Azul-violeta. E as gram-negativas vão ser rojo-rosado. Aqui. Gram-positiva, azul-violeta. E gram-negativas, rojo-rosado. Então, gente, falando de novo para decorar. As gram-positivas é compostas por murreina
e ácido teicoico. E as gram-negativas, morreina e lipopolissacarídeos. Polissacáridos, eu sempre falo errado esses nomes, meu Deus. Ok. Aí tem uma explicação lógica, por que essa se tinha dessa cor, essa de outra, mas o professor não vai cobrar isso na prova, então vamos pular. Tararam. Tá. Então, mais uma vez, as gram-positivas, né, a composição delas. Eu quero chegar na gram-negativa, que é bem interessante. Porque aqui, ó, a parede da célula gram-negativa, ela é mais complexa, porque ela possui duas membranas. Possui uma membrana interna e uma membrana externa, entendeu? Ó, duas capas aqui na localização. Nós vamos ter aqui a membrana externa e a membrana citoplasmática, ou também chamada de membrana interna, e o espaço periplasmático, periplasma aqui, olha. Então, aqui do lado diz, ó, a capa delgada. E por que uma diferença entre a bactéria gram-positiva e gram-negativa? É porque a capa de péptido glucano ou morreina, na gram-negativa, ela é mais delgada, ela é mais fina. E na gram-positiva, a capa de péptido glucano, ou também chamada de morreina, é mais grossa, né? Então, falando novamente, as bactérias gram-negativa possuem uma membrana externa e tem um espaço periplasmático, belezinha? As gram-negativas, aqui a membrana citoplasmática ou membrana interna, nós vamos ter a membrana externa e aqui o espaço periplasmático, né? E aqui a gente pode ver que possui, acho que essa imagem não dá para ver, ó. Aqui no espaço periplasmático a gente pode ver os péptidos glucano aqui, ó, que vai estar aqui, só que é mais fina, né? Delgada no caso. Parede celular, bacteriana, parará. Aqui chegou uma parte importante. Na membrana externa da bactéria gram-negativa, mantém a estrutura bacteriana, né, e oferece proteção frente a condições adversas, ou seja, essa membrana externa serve também como uma proteção. Contém também na membrana externa uma capa chamada LPS, que no caso é de lipopolissacárido, né? Que, na verdade, quando há uma lise aí, né, se converte em endotoxina. Se eu não me engano, é isso, que já tá super tarde. Mas, tô cansadinha, amor. Então, vamos lá. Potente estimulador de respostas imunológicas, pode provocar febre, em alguns casos também incluso choque. Então, a capa LPS, decora aí, amor. Aqui, pá... Não tem nada muito mais aqui. Agora vamos para os apêndices. Nós falamos sobre a parede celular, né? E sobre a sua função. E também sobre a diferença entre gram-positiva e gram-negativa. Agora sobre os apêndices bacterianos, né? Que você quer falar, amor? A estrutura da bactéria procariota agora, né? Não, tudo que nós estamos falando é sobre envoltura nuclear. Agora vamos falar sobre apêndices. Ó, apêndices, tá? Os apêndices, no caso, é o flagelo, o pile e a fímbrias. Que, diferente do que eu pensava, né, que as funções eram super parecidas, não, são um pouco diferentes. Os flagelos, ele dá mobilidade à bactéria, ou seja, dá movimento.
né? São apêndices helicoidales filamentosos. Composição. Composto, tal. E a proteína que compõe os flagelos é a flagelina. A flagelina é a proteína que contém nos flagelos, né? Então, vamos lá. Flagelo, flagelina. Pode estar presente ou não. Então, a bactéria pode tanto ter o flagelo ou não ter. Permite o movimento, táxi, né? Tudo bem, então... Tá explicando, né, que a bactéria pode buscar nutriente e evitar o antibiótico mediante quimiotaxis. Beleza? Os flagelos polares. Então, aqui seria a nomenclatura mediante a estrutura do flagelo. O flagelo monótrica só tem um flagelo. Ó, monótrica, um flagelo. A lofótrica, ela apresenta um grupo de flagelos em um polo da bactéria. Somente em um polo vai ter um grupo de flagelos. A anfítricas, ela tem um grupo de flagelos nos dois polos, ó, tanto de um lado, né, quanto no outro extremo também vai ter um grupo de flagelo. E a perítrica parece uma aranha, ó, tem flagelo ao redor total. Então, essa aqui é a diferença dos flagelos presentes nas bactérias. Ou também pode ter bactérias sem nenhum flagelo, né? No caso, não tem. Isso aqui é segundo o flagelo que tem aqui. Eu tô dormindo. Aqui já foi... Vamos falar agora sobre fímbrias. As fímbrias, elas são curtas, finas e mais delgadas que os flagelos, ou seja, elas são mais finas que os flagelos. Elas rodeiam a bactéria e elas estão principalmente presentes nas gram-positivas. Então, isso aí é uma característica mais visível, mais presente nas gram-positivas, entendeu, amor? Cada célula pode estar rodeada por umas 1000 fímbrias, bastante, mas só são visíveis as fímbrias no microscópio eletrônico, porque são bem pequenas, né? Então, a composição de fímbrias é pela proteína chamada fimbrina, beleza? Então, agora nós vamos falar sobre os pilis, que podem ser pilis, tem dois tipos de pilis, né? Então, ali, os pilis sexuais são tipo especial de fímbria. Então, pili sexual, né? Eles são parecidos com as fímbrias. Por quê? Aqui nós vamos ver que existe dois tipos de pili. Existe o pili e o pili F. Nós estamos falando do pili F, né? Que são parecidos com as fímbrias. Então, aqui, uma das funções das fímbrias, voltando por aqui, é que permite a adesão. Os flagelos permitiam o movimento, né? Aqui vai permitir a adesão, né? A adesão da bactéria em superfícies, né? Vai fazer com que ela se adere nas superfícies. Então, falando sobre pili, né, que são pelos da bactéria, proveniente da proteína pilina, são estruturas similar à fímbria, porém são mais longos. Então, as fímbrias são mais curtas, né, que os pili. E aí, poucos em lacéolos. Então, os pilis não são tipo 1000, porque as fímbrias podem ter até 1000, né? Então, mas o pili também, o pili por si só, ele pode também provocar a adesão da bactéria à superfície. Por isso que diz que é similar à fímbria, né? No caso de funções. O pili F é o que produz, no caso, né? A junção ali, o sexual, que no caso em algumas células pode transferir material genético, enfim. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas o pili F é o que permite transferência, tá ali, ó,
permite transferências de ADN de uma bactéria a outra, né? Eles vão se unir, vamos supor que a minha mão é uma bactéria e tem um pili aqui, né? E esses pilis aqui. Eu vou juntar aqui e vou mandar o meu material genético daqui para lá, ou esse aqui vem para mim. Então, o pili F é muito importante, né? De suma importância nesse sentido. Ó, pili F. Olha aqui, ó. Entrando em contato com a outra. Deixa eu ver. As cápsulas. Por fim, as cápsulas protegem as bactérias de fagocitoses, né? É pouco antigênica, permite também a adesão, evita a desidratação da célula e etc. Vamos correr rapidinho. E é isso. Só um resumo mesmo da segunda classe de microbiologia, tá bom?